Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas é um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e tem uma parceria com a Casa Canon. No programa de hoje, nós vamos falar de empreendedorismo do lado bebidas. Como uma pequena fábrica de bebidas do interior de São Paulo pode crescer, ganhar mercado, manter a tradição e a inovação ao mesmo tempo. Para isso, trouxemos o pequeno gênio da família Oliveira, que é o João Lucas, o diretor que trabalha e trabalha firme na empresa da família. João, obrigado pela sua presença aqui. É um prazer tê-lo nos nossos estúdios. Pô, Nelson, muito obrigado primeiramente pelo convite. Eu acho que o prazer é meu. Muito empolgado para a gente conversar um pouco sobre esse mercado que é. Eu sempre brinco que não tem mercado mais louco de bebida. Já falei com gente que mexe com carne, pessoal que mexe com commodity. Sempre quando o cara sai desse mercado e vai trabalhar com bebida, o cara fala, cara, isso não existe. Isso não existe. Olha, se a E gente trouxer para cá cannabis, como a gente já trouxe uma vez, eu acho que dá para fazer dá para um falar? mercado mais louco do que esse, Com hein? esse pessoal ainda nunca falei. Mas quem sabe, né? Mas é um papo Quem sabe? extremamente interessante. O João Lucas Oliveira, ele é diretor hoje da empresa Blue Beverage, uma indústria brasileira de bebidas que produz o energético Vibe, que muita gente conhece naturalmente, o refri Tutti Baína, e está trazendo novidades aí com o refresco de caju, que você vai nos explicar o porquê disso daí. Com certeza. À frente da gestão, ele procura trazer um ensinamento que teve com o pai, que é fundador da empresa, o Eduardo Oliveira, e aproveitando a sua juventude e força de vontade em vencer na vida, a inovação. Como é que foi o início da empresa? Você falou que ela não começou exatamente como bebida. Cara, Qual foi o core business? o início da empresa é uma coisa muito louca. Quando a gente puxa e começa a falar sobre o assunto, pouca gente sequer acredita, né? Meu pai sempre foi um entusiasta em automobilismo, então ele tentou por muito tempo ser piloto profissional de carro. Chegou a participar de algumas etapas até de Fórmula Indy, fez 3 etapas. Opa, que legal! E como que foi? Meu pai, na época, não tinha uma situação de vida economicamente excelente para se tornar um piloto, como a gente sabe que você precisa de um nível de capital muito alto, Que é principalmente. caro, é caro. E Nelson, quando a gente Hum. fala de Estados Unidos, correr nos Estados Unidos, você pode multiplicar isso por algumas vezes. Então ele sempre foi aquele cara que sempre deu jeito para tudo. Então sempre arrumou patrocínio, muitas vezes não tinha dinheiro para passagem do avião, ia no caminhão junto com o carro. Enfim, sempre realmente tentou seguir esse sonho, isso até os 25, 26 anos. E numa dessas, enquanto ele estava trabalhando, tentando seguir seu sonho, na verdade, né, com 20 e poucos anos, próximo da idade que eu tenho hoje, chegou na época um energético que estava saindo da Europa e querendo entrar nos Estados Unidos, que era onde ele estava na época. Se eu não me engano, o nome do energético era Blue Pig, Porco Azul. E o que, que eles falaram pro meu pai? Falaram assim, ó, Eduardo, seguinte, Duda, né, que é o apelido do meu pai. Aqui Duda, em é o São seguinte, Paulo a gente tem um porco verde, azul é? eu não conhecia. E você gosta do porco verde? Não, vamos voltar para o Vamos assunto. voltar, né? E, cara, ele foi muito atrás disso. Então, como que aconteceu? O cara prometeu um patrocínio para ele e falou assim, ó, Duda, a gente consegue te ajudar, só que você tem que montar toda a estrutura de operação pra gente. Então, você tem que achar um copacker, você vai ter que achar um distribuidor, você vai ter que falar onde a gente vai se instaurar. E no final, meu pai fez tudo isso. Fechou com a agência de marketing, arrumou copacker, fechou com o distribuidor, tinha todo um esquema pronto para começar uma operação de energético nos Estados Unidos. Isso a gente está falando de 1990 e pouquinhos, provavelmente, tá? Só que ele trouxe uma ressalva pro pessoal. O que que ele falou? Ele falou assim: pessoal, só que tem uma coisa. Falei com muita gente e o nome Blue Pig, infelizmente, a gente vai ter que mudar. Porque não vai ter uma aceitação legal. Ele levou isso como sugestão. Uhum, E o uhum. pessoal meio que não acatou, não gostou, enfim. Falaram: ó, então é o seguinte, abortamos da operação. Essa meu pai ficou sem patrocínio, mas teve um aprendizado gigantesco. Acredito que mesmo na época ele nem imaginaria o que se tornaria o mercado de energéticos. Mesmo as líderes mundiais na época estavam apenas começando, então veio a se tornar um mercado muito grande. E nesse momento, acabou o dinheiro para ele correr, então ele não conseguiu mais patrocínio, etc. Teve que voltar para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, ele sabia uma coisa: pilotar carro e energético.
Ele começou com algumas coisas de importação, porque ele viajou muito o mundo por causa de corrida, então ele tinha muito contato de fornecedor de não sei o quê, fornecedor daquilo. Aí foi juntando as pedras, né? Exatamente. Então ele começou assim, trazendo principalmente cadeira e mesa de escritório da China para o Brasil na época. Além da China, ele tinha fornecedor na Itália, se não me engano, ele tinha alguns fornecedores. Quer dizer, e aí o mundo conheceu o Eduardo empreendedor. Empreendedor, foi assim que ele começou. Trazendo carro, eu lembro que na época ele conta muito que foi quando o Brasil começou a se abrir para importação, então ele começou a trazer muito carro de fora para cá. Mas ele não tinha montado, vamos falar assim, um negócio estruturado. Ele não tinha começado com algo que, pô, isso daqui é onde eu vou me dedicar grande parte da minha vida. E ele falou, cara, eu acho que dá para trazer o energético para o país. Só que para você ter noção na época, o energético na época você era considerado praticamente contrabando. Não era aprovado, não era legalizado. Então era um tabu muito grande na nossa sociedade. Isso a gente está falando de 1997, 98, provavelmente, tá? Inclusive, é uma história legal. Uma das pessoas que ajudou aí na Anvisa a legalizar o energético do país foi minha mãe. Minha mãe é médica de formação. Ah, Então, minha tá. mãe é cirurgia geral e ela trabalhou muito na época com meu pai pegando artigo de fora, traduzindo artigo, montando estudo científico, montando toda uma base para você ter um embasamento científico para aprovar junto à Anvisa. Então, isso foi muito forte na época, uma história bem interessante. E finalmente ele conseguiu. Só qual que era o grande problema? Ele não tinha dinheiro para montar uma fábrica. E qual que foi a grande sacada dele na época? Cara, o dólar estava praticamente 1 para 1. Ele falou: eu vou produzir fora, eu vou trazer de fora para cá. E assim começou. A primeira produção E, não era o e Vibe, meteu as caras mesmo? foi. Ele E começou a fazer onde? começou na Holanda. A primeira Na produção, Holanda. o Vibe só veio vir, se eu não me engano, em 2008. Então foi um processo de 10 anos. Então a gente começou fazendo na Holanda, depois a gente produziu na Califórnia. Na época a gente tinha dois produtos, era o Nitro e o Blue, né? O Blue Energy, que foi o primeiro energético que a gente trabalhou, que hoje inclusive virou um sabor de Vibe, uma história muito legal. E começou aos trancos e barrancos, puxando, etc. E começou a dar certo, começou a dar um certo tipo de resultado. Só que o que ele começou a ver? Ele falou nitidamente, ó, esse dólar 1 para 1 não deve durar muito tempo. Então, não é algo que eu vou conseguir sustentar por muito tempo, essa história de eu produzir na Holanda, chegar no Brasil, ter um certo preço para competir. Uhum. E além disso, ele acabou pegando um momento que assim, começou a vir Red Bull para o Brasil, a Coca-Cola começou a investir muito forte nas marcas delas da época. E a competição ficou muito acirrada. Você pegar uma pessoa que não tem fábrica para competir com uma Red Bull, para você competir com outras gigantes que tinham na época, Aí então fica difícil, né? começou a ficar muito difícil. Então, qual que foi a primeira medida que ele teve quando começou a dar certo? Foi atrás de financiamento, empréstimo e parte do capital que ele tinha conseguido fazendo isso para montar a pequena fábrica em Tatuí, que foi onde tudo começou, que é a nossa cidade natal. Eu sou nascido em Tatuí. Meu pai morou a vida inteira em Tatuí, mas nasceu em Sorocaba. Se eu não me engano, não é a terra do Michel Temer também? O Tatuí? Michel Temer é de Tietê. É uma cidade a Ah, 20, 30 Tietê. quilômetros de Tatuí. Exatamente. Ele é de Tietê. Mas é uma figura famosa em Tatuí também. Frequentou muito, enfim. E assim começou, cara. Então, a gente começou com um galpão de 300 a 350 metros quadrados. Hoje, nosso Parque Fabril, hoje a gente está na média de 5 mil metros quadrados. Então, foi uma evolução muito grande. E o detalhe que pouca gente acredita quando a gente fala, a gente começou só com a lata. Vocês invasam o produto ou vocês criam uma fórmula, tem todo o processo industrial lá também? Hoje, o processo de criação é junto com fornecedores, tá? Fornecedores de aromas, de matérias-primas, etc. Mas a fórmula proprietária é nossa. Porque muitas vezes existem os tais produtos de prateleira. Os fornecedores chegam com produto de prateleira. Uhum, Fala o uhum. seguinte, ó, por exemplo, eu tenho um sabor de refrigerante Guaraná. Só que o mesmo Guaraná que ele vende para Bota o você, teu selo aí, vamos que exatamente, vamos. você só coloca a sua marca. Não, hoje todos os nossos produtos são proprietários, então todos têm alteração na forma que nós mexemos, nós demos a nossa cara pro produto, né? A gente gosta de falar. Então foi assim que funcionou. E assim que funciona e a gente quer manter essa identidade. Legal. O seu pai está na empresa ainda? Tá, hoje meu pai atua. Principalmente a gente fala que ele como CEO, né? Ele não está imerso 100% em nenhuma área, mas ele tem uma visão geral de todas as áreas. Então, é um cara que toda semana está na fábrica, tem um conhecimento tributário muito grande, E que precisa pedir a precisa. bênção para ele, literalmente. Exatamente. Mas é você que está à frente da companhia. Hoje eu trabalho muito em três partes eu estou muito forte. No comercial, que era uma área que eu não estava tão atuante assim até pouco tempo atrás. Hoje eu monto toda a parte de controladoria, então precificação, situação tributária, venda por estado, venda para o outro, como que a gente vai fazer para conseguir uma melhor margem, enfim, eu monto toda essa parte de precificação.
E a parte do marketing, eu estou voltando a reestruturar. A gente está passando por uma reestruturação no marketing agora muito grande, que vem muito por conta desse nosso novo processo de identidade. Porque, até complementando um pouco a história, Nelson, assim, a empresa ela ficou muito conhecida pelo energético Vibe, que foi de fato o primeiro energético 2 litros do país. Então foi um produto que, assim, quando lançou, deu um boom gigantesco. Quando a gente lançou, a gente nem produzia dentro da nossa própria casa. Tudo começou com uma ideia, a gente terceirizava, e isso daí, cara, virou o carro-chefe em menos de 6 meses. E a partir disso, nos últimos 10, 12 anos, a gente trabalhou muito forte a marca Vibe. Só que qual que é o nosso grande objetivo hoje como Blue Bev? Nelson? Hoje a gente quer se consolidar como uma indústria de bebidas, tá? O que que significa isso? Sempre tentar trazer de maneira inovadora. Obviamente tem alguns produtos que são, a gente tenta bater em quesitos como qualidade, por exemplo, o suco. Não uma bebida inovadora, a gente fala de suco, mas o nível de qualidade, o nível de distribuição que a gente está trazendo é para ser um produto muito forte. Distribuição não deve ser uma coisa simples, eu imagino. Cara, se eu te falar que hoje eu acredito que seja a parte mais complicada do nosso negócio é a distribuição. Porque a bebida, ela tem um fator que algumas outras indústrias do ramo alimentício têm, Nelson. O valor agregado muitas vezes não é tão alto. Então, você conciliar um frete, que muitas vezes pode chegar a 15, 16% do valor de uma nota fiscal, você tem que saber trabalhar muito bem. Principalmente quando a gente fala de atacar o pequeno É varejo. muito alto, né? É muito alto. Você distribui para algumas regiões, você distribui Brasil, como é que é? Perfeito. Hoje, como que funciona a nossa distribuição? O nosso principal foco é o estado de São Paulo, tá? Preferencialmente até 200 quilômetros da nossa fábrica. Tá. Esse é o nosso principal foco hoje. Então a gente tem toda a nossa região ali da Que é o fábrica. grande centro consumidor, né? Exatamente. Então, todo São Paulo, região metropolitana de São Paulo, a gente tem um mercado muito forte. Quando a gente fala da Baixada, a gente tem um mercado muito forte na Baixada Santista, um consumo altíssimo, altíssimo. E a gente tem algumas operações em regiões pouco mais afastadas, que a gente realmente faz uma operação forte com distribuição. Então a gente contata um distribuidor, a gente, cara, primeira coisa que a gente faz do distribuidor um parceiro. Por que que acontece? Tem muita marca, muitas empresas que olham o distribuidor como uma ferramenta de venda. A gente olha o distribuidor como uma parceria. Então a gente vai lá, treinamento de equipe de vendas, incentiva, uniformiza todo mundo, ajuda com introdução em rede, ajuda com bonificação, dá geladeira, cara. Então a gente tem, vamos falar assim, no universo de distribuidor, a gente não tem vários. Mas os distribuidores que a gente trabalha, a gente faz uma parceria muito forte. Então, por exemplo, estado de Minas, eu estou indo para Belo Horizonte daqui 10 dias, se eu não me engano, na feira Miss. A gente fechou a distribuição com o Mate Coro, que hoje é o principal refrigerante de Minas regional, que vende num preço altíssimo, muito bem posicionado e é Uhum. referência para o mineiro. Hoje, quem distribui a Vibe no estado de Minas Gerais é a própria distribuição da Mate Coro. Por quê? Por conta de parceria. Então a gente trabalha muito em cima disso hoje. A Vibe, ela tem um consumo por um público mais qualificado, seria isso? Vamos lá. Economicamente? Economicamente, eu acredito que hoje o principal público de Vibe é a classe B e C, tá? Eu acredito que hoje é o nosso principal público, principalmente com a embalagem 2 litros, porque vira uma embalagem muito mais econômica, principalmente para eventos maiores, para qualquer tipo de festa, enfim, qualquer tipo de reunião que você faça num grupo grande de pessoas, o 2 litros ele faz muito mais sentido. O mercado no Brasil hoje, qual é o tamanho desse mercado? Você tem ideia? Cara, a gente vê alguns números, mas a gente acredita hoje que o mercado de energético no Brasil é um mercado de mais de 40 bilhões ano. 40 Bilhões ano, bi. em nível Brasil. Nível Brasil. E assim, é um mercado que você vai vendo os níveis e os números, então você vai falando assim, nível de consumo per capita, número de faturamento, etc. Cara, cresce ano a ano. Cresceu muito, né? Muito. Qual é a expectativa de crescimento agora este ano aqui? Esse ano, para a empresa, a gente deve crescer algo em torno de 20 a 25%. Principalmente por conta dos novos mix. De alguns produtos que a gente soube trabalhar melhor hoje dentro da linha Vibe, como por exemplo a Lata 473, que é um produto nosso recente, mas vem tendo uma aceitação muito legal. A gente está conseguindo fazer algumas ações comerciais com parceiros de uma maneira muito forte, gerando degustação, investindo em marketing. Então, a nossa lata hoje, por exemplo, dentro do nosso mix de Vibe, é o que mais cresce. E design, Uhum. marketing, é tudo feito aqui no Brasil. Tudo aqui no Você Brasil. não copia nada de fora, você não tem nenhuma parceria que possa trocar serviços. Então,
No geral, eu falo assim, mais de 90% dos nossos produtos foram feitos aqui no Brasil, tá? Que eu acho que é algo muito importante, porque muitas vezes a gente compara muito o mercado de tal produto nos Estados Unidos é X e quando a gente traz para o Brasil, a gente tem uma expectativa de Y. Mas, cara, é um perfil de consumo diferente, é uma atividade, por exemplo. Os Estados Unidos, eles não têm tanto costume como brasileiros de misturar bebida alcoólica com energético. Então, o perfil de consumo do energético lá é muito diferente do que do brasileiro, Pois é, isso é uma né? coisa que vem ocorrendo há relativamente pouco tempo, né? Muito forte. É, eu acredito que nos últimos 15 anos, que a mistura de bebida energética com o álcool em si, tanto uísque, tanto gin, é uma das principais bebidas consumidas no país hoje. Obviamente, você tem cerveja, você tem algumas coisas que são clássicas do brasileiro, mas a crescente que teve esse tipo de Vocês produto é muito forte. recomendam misturar? Vocês têm algum senão contra isso? Só assim, como toda empresa, a gente não recomenda qualquer tipo de dose excessiva. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente sempre tem que abordar. Então, quando a gente fala de uma embalagem de 2 litros, não é uma embalagem individual. Primeira coisa que a gente fala, a gente tem essa plena ciência. Não é para uma pessoa pegar 2 litros de vibe e misturar com qualquer tipo de álcool. Meter mais 2 litros de uísque? Exatamente, exatamente. Mas assim, falar que isso acontece. É uma coisa que eu não tenho como controlar como indústria. Mesmo da mesma maneira como qualquer outra indústria de álcool, qualquer uma indústria de refrigerante, por exemplo, você não tem como controlar isso. Você faz as recomendações, você sempre tenta trabalhar isso, mas nem sempre você consegue ter o resultado E qual é final a 100%. recomendação da Blue Beverage? Hoje, É não misturar, é misturar com moderação, em que quantidade, enfim. exatamente. Hoje a gente tem muitos casos de muitas vezes as pessoas falando que o álcool com energético em si, ele leva a problemas cardíacos, etc, etc. Mas a gente já se especializou muito em cima disso, já foi muito adentro disso. E a questão é, o que sempre leva a isso é o excesso, tá? A gente tem, se você for pensar hoje a nossa composição a cada 100 ml são 32 miligramas de cafeína. Então, se a gente está falando de 400 ml, a gente está falando de 120 miligramas de cafeína, por exemplo. Cara, isso dá algo em torno de uma xícara e meia de café. É alto, né? Que é um consumo alto, mas, por exemplo, quando você compara com café, você tem doses muito parecidas com de um café expresso, por exemplo. Então, assim, tudo é com moderação. Ah, dá para falar um número correto? Não, porque o número varia de acordo com o peso, com o tamanho da pessoa, a sensibilidade que aquela pessoa tem à cafeína. Mas, assim, de uma regra geral, a gente gosta que a pessoa não passe mais de um latão por dia. A gente sempre tenta trabalhar nessa média aí. De uma maneira bem geral. Obviamente, você tem N casos dentro desse universo. Aliás, por falar em mistura, nós vamos falar de um tema que tem dominado o noticiário local e nacional sobre o metanol. Voltamos já já no segundo bloco. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco com João Lucas Oliveira, falando sobre bebidas. E falando sobre bebidas, a gente necessariamente tem que fazer a pergunta: entra metanol lá na sua fábrica? Nem ferrando. Com o maior respeito do mundo. Não. A gente não usa hoje o metanol em qualquer tipo de processo dentro da nossa fábrica. Em nenhuma atividade. Nenhuma. É, inclusive, não é um padrão das indústrias de bebidas, tá, Nelson? E isso é uma coisa legal de ressaltar. Muitas pessoas acreditaram que o metanol, de alguma maneira, faz parte da rotina de uma indústria de bebidas. E não é verdade. Não é verdade. Obviamente, assim, a gente teve essa infelicidade, um negócio muito triste, mas é sempre legal ressaltar, que é o óbvio que tem que ser dito para as pessoas, principalmente, sempre confrontarem os fornecedores, entender direitinho da onde você está comprando, da onde você está consumindo. Eu vi uma iniciativa muito legal de alguns bares em São Paulo esse final de semana. Muitos bares estavam com as notas fiscais das bebidas que eles compraram na mesa. Então, eu achei uma medida muito legal para você mostrar para o cliente que, ó, cara,
eu compro de gente séria, eu faço algo sério, então tá aqui, ó, tá aqui tua A ocasião. questão da rastreabilidade seria isso, né? Rastreabilidade, né? Porque assim, a partir do momento que você Você compra, sabe exatamente de onde que vem o seu produto, como é feito. exatamente. A partir do momento que você compra dos distribuidores homologados, então você tem um estabelecimento, por exemplo. A gente tem o Bar do Nelson. O Bar do Nelson compra dos distribuidores homologados de bebidas alcoólicas no geral, principalmente as mais famosas. Eu arrisco a dizer que a chance de qualquer tipo de problema com isso é 0,00001. Porque é um distribuidor que a empresa está lá constantemente, ela sabe exatamente quanto aquele cara comprou. Muitas vezes a empresa tem o acesso ao próprio sellout do cara, sabe para quem vendeu. Então você tem que incentivar as pessoas a sempre comprarem desse tipo de estabelecimento. Pessoas sempre têm procedência, tem nota fiscal. Então isso é fundamental, É cara. garantido. E alguém já pediu Fundamental. para você algum laudo, alguma declaração oficialmente da empresa de que ela não trabalha efetivamente com metanol em nenhum de seus Nunca me processos? pediram, mas eu acho que, bom, não teria problema algum, até porque a grande questão dessa situação foram com as bebidas destiladas, né? Que hoje na nossa fábrica a gente não produz nenhum tipo de bebida alcoólica. Então ainda não pediram, mas seria um prazer, qualquer pessoa, inclusive Se cliente, precisar, está na etc. mão, né? É muito legal você pegar e levar essa pessoa para rodar a fábrica, mostrar o processo, mostrar o nível de profissionalização que uma indústria como a minha, como outras no Brasil tem, que eu conheço e posso Acaba afirmar. de surgir uma ideia para o seu Uma ideia, né? marketing, olha aí. Aí, ó. Não temos metanol, venha conferir. Isso aí. E, e é muito importante, porque a gente precisa que as pessoas tenham essa segurança. Por exemplo, eu acredito que apesar de isso ter acontecido com os destilados, muitas pessoas geraram um certo tipo de insegurança com outras marcas, normal, mesmo que não necessariamente sejam destilados. E para a indústria como um todo isso é muito ruim, visto provavelmente, né, que todo esse alvoroço foram feitos por criminosos que praticavam o ato de, cara, falsificar bebidas. Então, denigriu a gente como um todo, pessoas sérias que trabalham, profissionais, por literalmente Quer dizer, é um criminosos. negócio que você está mexendo com saúde pública, né? Da mesma maneira como você fala, olha, eu não tenho como controlar o que o pessoal toma na balada, por exemplo. Mas Perfeito. você pode recomendar. Olha, nunca ultrapasse X doses. 2 doses, 5 doses, sei lá. Exatamente. É o famoso beba com moderação, né? É. É muito nessa pegada. Vocês costumam ter campanha em alguns locais, algumas boates, alguns restaurantes? Em qual sentido? Fazer campanha do beba com moderação ou não? Hoje a gente não tem nenhuma específica, mas a gente tenta o mínimo possível atrelar o vibe com bebida alcoólica. Então a gente sempre trabalha com, principalmente a embalagem em lata. A gente tenta não se associar diretamente a bares, baladas, etc. Então eu acho que grande parte do nosso posicionamento, para evitar o uso excessivo, vem desse tipo de questão. Como Qual a é a gente associa. composição do Vibe? Hoje a gente vai Você ter, falou alguma coisa a respeito de cafeína, mas vamos voltar ele. perfeito. Você quer saber de tudo ou principalmente o mix de vitaminas, que é o que O denomina o tal principal, né? energético? Cara, hoje a nossa composição, principalmente do mix de vitaminas, que é a taurina e a cafeína, que a gente se denomina energético, por 100 ml, hoje a gente trabalha com 32 miligramas de cafeína, como eu te falei, e de taurina, uma lata está aproximadamente 200 miligramas de taurina em uma lata. Isso daí comprovadamente funciona mesmo Funciona, como propulsor de energia para o funciona. organismo? 100%, cara, 100%. Assim, obviamente existem pessoas que têm uma sensibilidade diferente. Isso é normal. Para qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de suplemento alimentar, você tem pessoas que reagem de alguma certa maneira, ou mais ou menos. Ele tem restrição para diabéticos, para quem tem algum outro tipo de problema de saúde ou não? Cara, pessoas que possuem arritmia, tanto café quanto energéticos não são recomendadas, tá? Isso acontece. Mas no geral, além disso, não. Não. O perfil do seu consumidor, das suas linhas de produtos, nós estamos falando de energético, de refrigerantes, quem é? Você falou que é classe B e C socialmente falando. Em termos etários, qual é o seu grande público em faixa etária?
Cara, a gente sempre gosta muito de analisar números. Então, quando a gente senta com marketing, a gente sempre analisa muito bem, por exemplo, o resultado de campanha. Então, qual o tipo de público interage melhor com a campanha X, Y, Z? De maneira bem geral, hoje nosso principal público vai de 18 a 34 anos. A nossa principal faixa etária ali, que é o que mais interage, o público que mais curte, compartilha, comenta, enfim. Hoje a gente foca muito nas campanhas para esse tipo de público. Hoje você tem, vamos falar das linhas de produtos que você tem. Perfeito. Então vamos lá. É o Vibe Hoje a gente como tem o mais energético, famoso, né, que é o nosso carro-chefe, que é o Vibe, tanto na embalagem 473, o latão, o famoso latão, embalagem 269, embalagem 1 litro, embalagem 2 litros, que é o carro-chefe. Hoje a gente vem com a nossa linha de sucos, que é o Gran Vale. Então, o Gran Vale hoje a gente trabalha com ele na lata, em 350 ml. Depois disso, a gente tem a linha de refrigerantes. A linha de refrigerantes, a gente tem o nosso refrigerante regional, que a gente costuma trabalhar ali num raio de 100, 120 quilômetros, que é o Pops, que a gente tem no sabor laranja, limão, guaraná e cola. A gente tem a Tubaína, que é a nossa tubaína, o nosso sabor tubaína, que é um sucesso de vendas hoje. É o segundo produto que mais vende na empresa e vem numa crescente muito forte. segundo produto. O que mais vende na empresa hoje é a nossa tubaína, Tubaína. E por fim, a gente tem a Cajuíta, que é um lançamento nosso recente, que a gente fez depois de muito estudo e uma aposta assim, vamos falar assim, ousada. Que é um... Fala dela um pouquinho. Quando é que vocês lançaram? A Cajuíta a gente lançou, eu não lembro o dia exato, mas foi em maio. Então a gente lançou em maio desse ano, começou a ir pra rua. E, cara, a estratégia por trás dela eu gosto muito de comentar, Nelson, porque quando a gente fala de São Paulo, a gente tem uma das maiores colônias nordestinas do país. Não sei o número exato, mas acredito que seja maior. Calcula-se hoje em 5 milhões. 5 milhões de nordestinos em São Paulo? Isso direto ou contando os descendentes? Já com Com descendentes. descendente. Descendentes assim de primeira linha, né? Nordestinos e Uhum. filhos. Então, ou seja, é um mercado gigantesco, gigantesco. Absurdamente grande. E a cajuína, no geral, principalmente no Ceará e alguns estados do Nordeste, ela tem uma aceitação muito forte. Então, em alguns estados chega a vender, por exemplo, mais que o sabor Guaraná. Então, é um produto que vende muito bem lá e muitas indústrias de São Paulo não estavam olhando para esse tipo de produto. Por quê? E você está mandando para lá? Hoje não, por conta de frete. O frete hoje não vale. E por isso que também não vinha de lá para cá. Tá. Essa é a principal questão. Então vocês resolveram fazer uma bebida para matar a saudade, é isso? Exatamente isso. Para você conseguir juntar esse vínculo afetivo para uma pessoa que provavelmente migrou de uma região, acostumou a tomar aquilo dentro da infância Tomou dela. caju a vida inteira e Exatamente. chega em São Paulo, só tem aquelas Exatamente. garrafinhas e Cara, o refrigerante sabor caju para eles é o que é pra gente o nosso tubaína. Em termos assim proporcionais, vamos falar. Então a gente começou a atacar muito forte, principalmente esse mercado nordestino. A gente começou com o mercado nordestino, mas a gente está começando a ter uma aceitação muito boa dos próprios paulistas. E eles estão gostando muito do produto. E além do mais, o caju é um produto que remete muito à brasilidade, que é algo que está muito em alta, que é a adoração da cultura interna, vamos falar assim, a valorização da nossa cultura. E já tem gente começando a fazer drink com cajuíta, postar, festa me pedindo cajuíta para usar como mistura em bebida alcoólica. Então, pessoas que estão me mandando foto, ó, já troquei pelo Guaraná. Então, é um produto que vem caindo na aceitação e ele tem uma qualidade muito alta. as vendas estão dentro da expectativa que vocês projetaram, Superaram, superaram. superaram. E assim, o processo de cadastro é um processo demorado, é um processo mais chato, mais longo. E com a Cajuíta, a gente teve uma aceitação muito rápida nas principais sedes de São Paulo. Então, a gente começou a A entrar. cajuíta não é o suco concentrado, é o É um refrigerante. refrigerante sabor caju. Só que qual Que que é tem quantos por cento de caju? isso que é o mais legal de falar, né? O seu refrigerante que hoje a gente trabalha com 5% de suco, que é um nível, para quando a gente fala de refrigerante, um nível muito bom. Então, você tem uma polpa de suco, que é um processo muito difícil de produzir. Então, a gente investiu muito forte para lançar esse produto, de tanto que a gente acreditava no potencial desse mercado. E tá tendo um nível de aceitação, o pessoal está conseguindo valorizar ao nível de concentração de suco, é um produto mais caro, porque o custo para produzir, eu trago matéria-prima do Ceará hoje, eu tive investimento alto em câmara fria, tive que fazer algumas alterações da minha linha, então é um produto que a gente trabalha com Do Ceará você já preço traz a mais alto. polpa, seria isso? Polpa de suco de caju clarificada, ela precisa ser clarificada para ela dar estabilidade. Então, o que acontece? Se você vem com ela não clarificada,
você tem um caju. O caju é um suco muito sensível. Então você começa a ter uma variação de sabor ao longo do tempo muito alta. A partir do momento que você clarifica ela, eu trago um caminhão frigorífico para Eu ia manter. perguntar como é que ela chega. Eu Caminhão trago um caminhão frigorífico. frigorífico do Ceará, do interior do Ceará para São Paulo, para Tatuí, no caso. Guardamos lá, armazenamos o suco lá e quando a gente vai fazer em produção, a gente a gente usa toda essa matéria-prima que é uma qualidade incrível, assim. Essa experiência com o caju dando certo, como você está falando que já está dando certo, ela pode se aplicar a outros produtos também? Assim, eu acho que muitas indústrias, principalmente regionais, hoje, Nelson, elas têm muito o medo de enfrentar tabus, tá? Isso eu digo até para alguns supermercados regionais, etc. O que que é enfrentar tabu? É muitas vezes apostar no arroz com feijão. Isso de maneira alguma é errado. Eu estou falando isso sendo uma pessoa que trabalha com refrigerante, com tubaína, que, pô, são coisas que já estão na, na memória da pessoa, no cotidiano da pessoa. Então a pessoa identifica muito bem esses produtos. Mas, cara, a gente vem de uma empresa que a gente lançou o primeiro energético 2 litros do país, quando ninguém se falava disso. E hoje é uma febre que é isso o Brasil inteiro, não só minha marca, como outras que crescem muito também. O mercado como um todo é muito grande. Então, apesar da gente ter produtos que a gente fala o arroz com feijão e a gente sempre investindo muito em qualidade, em marca, etc., a gente sempre gosta de trazer esse tipo de inovação, mesmo que a gente esteja na contramão do mercado, com produto caro, não conhecido. Mas a gente aposta muito que a partir do momento que você é pioneiro em algo, como a gente foi com o Vibe, o nível de sucesso e o nível de tempo que a sua marca perpetua é muito alto. Então, por exemplo, a gente está falando de Vibe com mais de 15 anos, ou próximo de 15 anos. Então, é um produto que está aí há muito tempo. Virou uma marca aqui para o Paulista. Então, é algo muito legal. E a gente tem essa ideia no Caju, principalmente com a Cajuíta. A gente tem outro lançamento para 2026 que é um mercado que pouca gente está olhando e a gente acredita muito, 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 muito. Que é o mercado de águas saborizadas. Então, Águas águas saborizadas. saborizadas com os aromas 100% naturais. Então, hoje, por exemplo, no refrigerante você trabalha com um aroma parte sintético, uma parte natural, uma parte sintética. Quando eu vou fazer água saborizada, eu quero imitar aquela sensação quando você vai no restaurante e pede, por exemplo, uma água com limão, uma água com gás com limão espremido. É exatamente aquilo, o aroma 100% natural do limão, a água, gás, acabou. Então, esse tipo de produto é um produto que a gente vai apostar, que a gente quer trazer, que é um pouco da contramão do mercado, porque são produtos diferentes, um preço médio, obviamente, um pouco mais alto, mas a gente acredita que esse tipo de novidade gera dúvida no consumidor, o consumidor vai experimentar, e a partir do momento que ele experimenta, a gente confia muito na nossa qualidade. Então, a gente sempre está olhando para esse tipo de mercado, a gente tem mil ideias. O problema, né, é que assim, se a gente for lançar tudo que a gente pensa, a gente Mas não aí, tem fábrica para mas produzir aí tudo. vocês têm que ter parceria, né? Em qual sentido? Para produzir uma água saborizada, Não, não? não. Água com gás você pode denominá-la de soda. Você pode usar a água do próprio poço artesiano. Mas a água você não precisa extrair de uma mina, Não. Quando a não? gente fala de soda, a categoria de água com gás é soda. Por exemplo, a própria Coca usa no produto dela soda para cristal. Você tem um amigo meu de Franca, que é o Breno, que faz água forte, que hoje é referência no mercado de águas. Ele vende um volume absurdo de água numa cidade de 350 mil habitantes. Vende mais que o próprio refrigerante. Todos denominadamente soda, porque é água com gás e o aroma natural de limão ou qualquer outro sabor que você queira fazer. Então você pode usar água do poço artesiano, Então está sob controle o sob processo de controle, produção. sob controle Você total. já definiu se vai lançar isso daí ou ainda vocês estão em estudos? Assim, final do ano a gente tá vendendo. A verdade é a seguinte, agora é o nosso melhor período, né? Então a gente fala de outubro até janeiro, fevereiro, é nosso melhor período. Então hoje a nossa energia está focada principalmente em fazer as negociações principais no final do ano, garantir a nossa meta para a gente realmente garantir esse crescimento que eu te falei de 20 a 25%. Então a gente está trabalhando muito nisso, mas é algo que as adaptações fabris que eu preciso fazer já estão feitas, eu tenho toda a identidade visual pronta, eu tenho todo o marketing pronto, eu tenho os sabores praticamente todos aprovados. Assim, é um produto que eu estou muito inclinado a lançar. Se eu falar para você que é 100% de certeza, não sei, mas Você vai fazer a lançando, mesma coisa que os outros, trabalhar o mercado de São Paulo, estado de São Paulo, né? exatamente. Hoje meu principal foco é esse. Porque quando a gente fala de atacar outros estados com bebida, eu preciso ter um distribuidor, uma parceria muito forte, porque eu não consigo atender por conta própria. Hoje é muito difícil.
E eu ainda tenho um mercado muito grande para crescer aqui dentro do quintal de casa. Então, pô, antes de você querer ir para a avenida, antes de você querer ir para a estrada, vamos para a esquina, vamos para a ruazinha depois, vamos fechar o bairro. Então a gente tem muito essa mentalidade. E é algo que assim, a gente está conseguindo. Step by step. Exatamente, a gente está fazendo muito bem, mas ainda tem algumas regiões que a gente quer melhorar muito o nosso atendimento. E esses são os nossos focos hoje. Quem é teu concorrente? É o refrigerante brasileiro? É o suco de garrafinha? É o concorrente estrangeiro que já está colocando produtos aqui e vai brigar com você também por energético, por refrigerante e outros produtos? Hoje, cara, eu acredito assim, em cada linha de produtos você vai ter um nível de concorrência diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala de cajuíta, que é um produto novo, Tá. quem que é meu principal concorrente hoje? Sendo bem honesto, eu acredito que o próprio Guaraná, um próprio refrigerante sabor cola, uma própria tubaína. Porque querendo ou não, Refrigerante sabor cola com cajuíta. Hum, com certeza, porque pensa o seguinte, uma pessoa vai tomar um refrigerante. Ela tá no momento dela de tomar um refrigerante, no almoço, num churrasco, enfim. Ela vai chegar no mercado, ela vai estar a gôndola, várias opções de refrigerantes. Dentro Tá. dela vai estar cajuíta. Eu preciso convencer esse cara que ele deixe de tomar um refrigerante que ele está acostumado e ele dê oportunidade a algo novo, que pode ser que ele goste mais que o que ele costumava tomar e passe a tomar esse sabor de refrigerante nos momentos que ele optava por outro sabor. Então, hoje, eu não tenho nenhuma outra indústria em São Paulo fazendo exatamente esse sabor, mas você fala assim, pô, quem que é seu concorrente? São os outros sabores. Por Os quê? outros. Eu preciso Tá. tirar a venda daqueles caras para trazer o meu produto. Aquela questão de açúcar, que existe uma quantidade exagerada de açúcar em cada lata de refrigerante. Vocês têm uma preocupação diferenciada ou vocês fazem um processo semelhante aos outros? Não, a gente tem uma preocupação muito forte em relação a isso. Hoje, se você for ver a nossa linha de produtos, nenhum deles vai ter aquela lupinha de alto açúcar adicionado. Por quê? Hoje, todos os nossos produtos a gente trabalha com uma redução de açúcar muito grande. Então, hoje a gente está falando, se eu não estou enganado, hoje nossa média de Brix, a concentração de açúcar, está 3 a 3,5, tá? Gramas a cada 100 ml, enquanto muitas empresas hoje trabalham na casa dos 12, dos 13. Então, Dá nossa uma diferença é grande isso, né? um quarto do açúcar. Então, hoje a nossa redução de açúcar é algo muito forte, é algo que a gente vem investindo. Só que qual que é a grande dificuldade? Quando você tira o açúcar, você ainda precisa de alguma maneira para adoçar. Então, hoje você tem algumas opções. Você tem o ciclamato, que hoje é o, vamos falar assim, É stevia? hoje basicamente em bebida a gente fala de aspartame e ciclamato. Aspartame é um produto mais nobre, tá? É um produto uma qualidade melhor. Ela ajuda no corpo da bebida, que é o principal diferencial do açúcar. Ela consegue substituir melhor isso que o ciclamato. Então hoje a gente não usa o ciclamato. Todos os nossos produtos a gente tem um blend de aspartame. Então a gente usa aspartame na composição para adoçar, mas isso é um processo que foi gradual. Por quê? Porque qual que era a nossa grande preocupação? Perder a qualidade e o sabor que a gente tinha com o açúcar. A gente queria vir para esse lado de saudabilidade, melhorar essa questão, mas você ir conseguindo regular essa proporção de diminuição e conseguir manter uma boa qualidade do produto, demorou. Então, a gente teve mais de 150 testes realizados com o fornecedor. A gente trabalhou muito forte, fez um leque gigante de possíveis fornecedores, a gente estudou e foi um movimento gradual dos últimos 2 anos. Então, não foi um processo fácil. A gente começou reduzindo de 12 para 7, de 7 para 4,5. Alguns produtos agora a gente está com 3. E a ideia é manter esse apelo, porque assim, é algo muito importante para a saúde. Hoje a tecnologia permite você manter a qualidade dos produtos com um nível de açúcar menor. Então, acho que esse é o futuro para todo mundo. E a gente vê grandes empresas hoje começando a adotar essas medidas agora. Então, eu acredito que a gente conseguiu fazer um pioneirismo, principalmente no mundo energético 2 litros, cara, que foi sensacional. Agora a curiosidade. Na sua mesa de almoço e no jantar, o que que você toma? Eu, depende muito do dia, mas eu sou um cara que eu tomo bastante refrigerante. Então, o que eu tomo hoje é Tutibaína e Cajuíta, principalmente. Principalmente. E o pessoal de casa acompanha? Todo mundo vai. Então, a gente bebe muito esses dois lá em casa e eu sou fã de energético e eu tomo a linha zero. Eu tomo uma lata por dia, normalmente. Sempre depois do almoço. Eu não tomo café, eu sou um cara que eu não tomo café. Ah, Então, tá. eu substituo por energético. E é o que eu sempre falo, cara, se eu não tomar o produto que eu vendo, quem que vai tomar? Pois é. Eu sou o primeiro, cara.
Antes de lançar qualquer produto, a gente sempre pega a amostra sem rótulo, sem Até para nada. saber se é bom, se não é. Eu fico um mês tomando todo dia. Depois de um mês, se realmente gostou daquele produto, cara, pode ter certeza que vai embora. Vai dar certo. Que vai embora. Exatamente. Valeu, meu caro. Obrigado Que aí isso, pelo Nelson. papo, obrigado pela sua presença. Nós falamos com João Lucas Oliveira, trazendo um pouco do mercado de bebidas e podemos aguardar novidades para 2026. Com certeza. Essa é a grande ideia de todos os anos. Bons negócios para você. Muito obrigado. Obrigado, um forte abraço. Valeu, Nelson. Muito obrigado. E continue com a gente que tem mais podcast por aí.